você não é filho do José e da Maria, você é filho de Deus e pode fazer tudo o que Deus pode fazer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Deixa eu te falar uma coisa, você que ama ficar em cima do muro sempre, você que é filho de Deus, uma hora você vai ter que descer do muro, porque você vai ter que julgar o mundo, porque Deus é juiz também, e Ele te chamou também, para dizer as coisas que são, e as coisas que não são, porque tudo que Deus é, nós também somos, nossos cromossomos, foram alinhados com a genética de Deus, e é por isso que quando você se converte, você não cabe mais no mundo, porque tudo do mundo parece não fazer sentido, porque agora você não é do mundo, você é forasteiro no mundo, você tem uma pátria, você é filho de Deus, e sonha em voltar para Deus, e é por isso que quando você diz assim, eu vou no bar, não faz sentido mais, eu vou para a balada, não faz sentido mais, encher a cara não faz sentido mais, cometer esses pecados não fazem mais sentido, porque quem é de Deus, faz coisas que Deus faz, e nada que Deus não faz, Ele também não faz. Aí Paulo diz, no versículo que nós lemos, que Deus traz à existência as coisas que não existem. E eu quero te dizer, se Deus traz à existência as coisas que não existem, você também tem o poder e a autoridade de trazer à existência as coisas que não existem e profetizar como se elas já existissem. Abraão fez isso. Nada ao redor de Abraão dizia que ele teria um filho. Ele já era avançado de idade. O ventre de Sara já não podia ter filhos. Ela já era avançada de idade. Ele fala que ele estava sem vitalidade, mas mesmo assim, ele andava dando glória a Deus, porque toda vez que você anda dando glória a Deus, o impossível se torna possível na sua vida. E quando ele menos imaginou, ele dando glória a Deus, continuava em fé. Ele dando glória a Deus, continuava em fé. Ele dando glória a Deus, continuava em fé. Até que Isaac apareceu em seus braços. Tem Isaac para você, na sua vida, chegando agora, em nome de Jesus. Quando você dá glória a Deus, a sua fé e a sua adoração trazem o Isaac para perto de você. Por isso que é necessário, meu irmão, a gente expandir a consciência. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão do mundo é dizer que é impossível um casal de idade avançada ter um filho. O padrão do mundo é dizer que é impossível alguém andar sobre as águas. O padrão do mundo diz que é impossível você levantar uma vara e o mar se abrir. Cuidado com os apequenadores de sonhos,
porque eles estão no padrão do mundo, eles precisam renovar as suas mentes. Deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas que dizem para você sempre que não vai dar, que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir, que a sua vida não vai mudar, que a sua história não vai mudar, eles são filhos de Satanás, que ainda não tiveram a sua mente renovada, porque aqueles que têm a mente renovada, eles olham o impossível e dizem, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, é impossível, mas vai dar. Eu quero te perguntar nessa noite, quem é você? Você é daqueles que andam falando não vai dar? Você é daqueles que andam falando assim, ai, eu vou sonhar com isso daqui mesmo. Eu falei, sábado eu fui ministrar lá na igreja do Cláudio, e eu falei lá, que o meu sonho, o primeiro passo do meu sonho, era ministrar fora do ABC, e aí ele me chamou, e eu fui ministrar no interior. O Brasil me espera, não importa se você está falando que não vai dar, eu creio no Deus que fala que vai dar. Ei, o que vai dar na sua vida? Pare de pensar pequeno, pare de pensar que não vai dar, pare de diminuir os seus sonhos, porque Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para o Deus que você serve e que te chama de filho. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que a partir de hoje, você tem uma nova capacidade de sonhar. Os seus sonhos serão maiores, os seus sonhos serão extraordinários. Até hoje você sonhou pouco do que Deus tem para você, você vai começar a sonhar e falar assim, isso é loucura, isso é muito grande para mim, mas não é, porque nada é impossível para Deus. A porta que Ele abre ninguém fecha, e quem Ele chama, chamado está. Chegou a hora de andar sobre as águas. Mas para andar sobre as águas, é necessário agir, é necessário tomar uma atitude. Mateus capítulo 14, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Às vezes o que você está se aterrorizando é só Jesus chegando na sua vida. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, coragem, sou eu, não tenham medo, porque sou eu e tudo está no controle do eu sou. Então Pedro disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Disse Jesus, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que a palavra está dizendo? Pedro, ele foi o único ali que conseguiu pensar além do que todos pensavam. Todos pensavam, é um fantasma. Pedro estava pensando, se um fantasma pode andar sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas. Eu quero te perguntar, o que você tem visualizado sobre a sua vida? Quando você tira uma fotografia do seu futuro, quando você tira uma fotografia de como você quer passar o Réveillon de 2020 para 2021, como que é esse Réveillon? Porque Pedro, ele estava lá naquele barquinho, mas quando ele viu Jesus, ele começou a imaginar, eu também posso andar sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas, e aí Jesus fala assim, então vem. E aí a palavra diz que ele imediatamente
pula do barco, porque aquilo que a gente visualiza na nossa mente, a gente precisa dar o passo e falar: se eu tive a capacidade de sonhar, é porque Deus também me deu a capacidade de realizar. Você entendeu isso? Tudo que você sonha, Deus te deu a capacidade de realizar. Se você não sonhasse, se Ele não te desse a capacidade, Ele não vai te deixar sonhar aquilo que você não pode fazer. Deus não é como um pai ruim que coloca lá o pirulito na frente da criança, sem que vá dar para ela. Não, se Ele deixou você sonhar, é porque Ele está falando assim: dá o passo, dá o passo, dá o passo, porque você vai realizar em nome de Jesus. Aleluia. Mas o inimigo das nossas ações são as nossas dúvidas. Eu queria que tirasse um pouco de retorno aqui, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 22 e 23. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Pedro ouviu o chamado de Jesus e pulou imediatamente. O outro ouviu o chamado de Jesus e falou: estou caindo fora. O jovem rico, deixa eu te falar, o jovem rico, ele queria a salvação, ele foi lá para isso, ele estava plenamente, ele pensou, ele imaginou andando com Jesus, ele imaginou sendo salvo por Jesus, ele se imaginou fazendo milagres com Jesus, porque se ele não tivesse se imaginado fazendo isso, ele não tinha ido falar com Jesus, porque quem não quer nada com Jesus, nem lembra que Jesus existe. Mas ele pensou em tudo isso, e aí ele chegou lá e falou assim: então bora agir. Ele agiu, ele foi lá e falou: Jesus, eu quero andar com você, como faz para eu ter a vida eterna? Aí Jesus fala assim: venda tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele fala: eu queria, mas não queria tanto quanto eu quero o meu dinheiro. Deixa eu te falar, os sonhos de Deus só vão se realizar na sua vida quando você quiser eles mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Sabe qual que é o nosso problema? Eu quero pregar nas nações. Aí a namorada liga e fala assim: não, vem assistir Netflix. Aí você fala: é verdade, Netflix é bom também. Eu quero ser um grande empresário, mas você não tem coragem de trabalhar 12, 14 horas por dia. Eu quero ganhar almas, mas você não tem coragem de sair na rua e evangelizar. Ei, aquilo que Deus tem para você, você precisa colocar em primeiro plano, porque senão você vai sonhar, você vai imaginar, mas nunca vai acontecer, porque sempre você deixa em segundo plano. Eu tenho uma palavra para você: se você quer que até o final de 2019, coisas extraordinárias aconteçam na sua vida, saia daqui dizendo: agora é tudo ou nada. Não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D. É Deus ou não é ninguém. Pedro queria o milagre. Ele estava determinado. Ele saiu andando. Eu imagino a loucura. Eu vou pular e eu vou andar. Seja o que Deus quiser. Na nossa vida, coisas acontecem quando a gente não tem mais nenhuma opção e a gente tem que falar sim, seja o que Deus quiser, porque se não for com Deus, não é com mais ninguém. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Eu acho linda essa passagem, porque é um homem que ele vende, meu irmão, a Bíblia fala que ele vendeu tudo o que tinha.
ele vendeu a casa, ele vendeu o carro, ele vendeu a empresa, ele negociou os seus relógios, ele negociou as suas roupas, ele vendeu tudo, porque ele encontrou uma pérola de grande preço, e disse: por isso daqui, vale a pena que eu venda tudo que tenha, e tenha apenas essa pérola. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está te entregando um chamado, Deus está te entregando uma vocação, Deus está te entregando um propósito, que é tão grande na sua vida, que você vai olhar para todo o resto, e vai dizer: isso daqui não tem mais importância, isso daqui eu vendo tudo, porque tudo que importa para mim, é o chamado, é a vocação, é o sonho, e é o plano, e é o futuro, que Deus escolheu, para que eu vivesse. Amém. E aí Pedro, ele sonha com o sobrenatural, aí ele dá um passo ao sobrenatural, e aí o sobrenatural acontece, ele começa a andar sobre as águas. Mas você sabe da história? Que Pedro dá alguns passos, começa a dar um medo nele, ele começa a ficar meio: ai meu Deus, do que eu estou fazendo? Sabe, só quem não tem medo, irmão, é quem está fazendo o comum, coisa que todo mundo já fez. Quem está fazendo o sobrenatural, quem está fazendo o sonho de Deus, quem está fazendo o que nunca ninguém fez, vai sentir medo mesmo. Aí Pedro repara no vento, fica com medo, começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E eu vim aqui para te falar só isso. Todo o resto da mensagem foi um pretexto muito bonito para te falar algo que Deus mandou te entregar hoje. Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus pega em suas mãos, o tira da água, leva para o barco, e eles chegam são e salvos na costa. Mas agora Pedro, não é o Pedro que afundou, é o Pedro que andou sobre as águas, e nunca ninguém andou sobre as águas, além de Jesus e de Pedro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem momento da sua vida que você vai fazer as coisas e você vai afundar. Tem momentos da sua vida que você vai perceber e falar assim: caí. Tem momentos da sua vida que você vai estar realizando o sonho de Deus e você vai falar: caí. Tem momentos da sua vida que você vai perceber que todas as pessoas estão jogando pedra para que você caia mesmo. Tem momentos da sua vida que você vai perceber que as pessoas estão te empurrando para o abismo para que você caia. Tem pessoas que você vai andar sobre as águas, fazer o sobrenatural, e todo mundo vai estar no barco falando: é louco, é louco, é louco, e vai afundar. Tem gente, ei, deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está torcendo para que você afunde. Mas eu quero te falar uma coisa: quantas vezes você afundar, Deus te tira da água, Deus te tira da água, Deus te tira da água. Ei, Deus te tira da água, te leva para a terra firme, e você sai contando o testemunho de que você afundou. Mas não, você afundou, mas não afogou. Ah, se você tivesse entendido, você estava glorificando ao Senhor.
Ah, se você tivesse entendido, você estava glorificando ao Senhor, porque aqueles que são de Deus afundam, mas não se afogam. Eles passam por dificuldades, mas não se afogam. As pessoas dão risada, mas eles se levantam e não se afogam. Ei, eu quero declarar sobre você, chegou o tempo que você até afundou, mas chegou o momento de você sair das águas. A Cláudia perguntou para mim assim: nossa, Gustavo, como você veio elegante hoje, como você veio bonito hoje, você pegou a sua melhor roupa. Eu falei assim: sim, peguei a minha melhor roupa, porque eu queria dar uma notícia aos meus inimigos, eu queria dar uma notícia a Deus, e eu queria dar uma notícia a mim, que eu afundei, mas eu não afoguei, e eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé. E quantos quiserem que eu não pregue a palavra, eu prego. Quanto mais não quiserem, eu prego. Quanto não mais quiserem, eu prego. Porque o justo pode cair, mas 7 vezes ele se levanta. Ei, meu irmão, você caiu, mas como diz a nossa série, chegou a hora de se levantar. Você não nasceu para ficar caído, você não nasceu para ficar no chão, você não caiu para ficar debaixo das águas. Se as águas te submergirem, há uma mão que te leva para o topo das águas. Chega na sua casa, meu irmão, faz o seguinte, chega na sua casa, tira uma selfie bem bonita, posta no Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp, faz alguma coisa, mas deixa o recado: tentaram me afogar, eu só afundei, mas todas as vezes que tentarem me afogar, eu visto a minha melhor roupa, eu fico mais bonito ainda, eu fico com mais unção de Deus, e eu me levanto firme e forte para concluir a jornada que me foi proposta. É isso que Deus quer da sua vida. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo que a gente vai chegar no nível das pessoas se levantarem para aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. E eu quero terminar falando algo. Aí Pedro era um cara bastante confuso, né? Pedro era um cara tranqueira. Mas eu amo Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro está lá, eu quero andar sobre as águas. Aí ele vai lá, afunda, mas ele se levanta. E aí, mas eu acho que quando ele afunda, as pessoas falam assim, os discípulos, né, que estão no barco, falam assim: metido, se lascou. Ei, todo mundo, quando você está fazendo algo de extraordinário, a inveja vai bater, e eles vão falar: metido, se acha pra caramba, mas não é, porque você carrega uma coisa que eles não carregam. Aí, Pedro continua, que Pedro é cabeça dura. Aí Pedro um dia chega para Jesus, fala algumas coisas, aí Jesus fala: sai de perto de mim, Satanás. Aí os discípulos pensam: bom, agora caiu de vez, agora não se levanta, agora vai desviar, agora vai largar o ministério, agora é desviado, vai largar o ministério, porque Jesus disse que ele é Satanás, isso daí ele não aguenta. Mas daqui a pouco está Pedro de pé falando: Jesus, vamos firme. Ele se levanta de novo. Aí daqui a pouco Jesus é pego e vai ser crucificado. Quando pegam Jesus, chega lá Pedro de novo, se achando o cara. Fala: tô aqui, tô vendo aqui, de boa, ó, aqui, eu estou firme nas promessas de Jesus. Tal. Aí daqui a pouco, você conhece Jesus? Você conhece Jesus?
Você conhece Jesus? Estou de boa, nem sei quem é. Cai de novo. Aí, já andou sobre as águas e caiu. Já foi chamado de Satanás, caiu. Já negou a Jesus 3 vezes, caiu de novo. Esse Pedro não vai aguentar. Aí Jesus morre, ressuscita. Aí Pedro, ele não só cai dessa vez, mas ele cava um buraco e fala assim, dá para ir para o subsolo. Aí Pedro larga tudo e vai de volta a pescar. Aí todo mundo fala assim, falei que ia voltar a ser pescador, falei que não ia dar certo, falei que ia abandonar tudo, falei que ia abandonar os sonhos, os planos, os projetos, eu falei, estão fazendo até reunião falando assim, ó a foto dele voltando para o barco, Só que o que eles não sabiam é que daqui a pouco Jesus chegava e aquele mesmo Pedro se levantaria mais uma vez. Mas aí, preste atenção agora, porque Jesus vai aos céus, então Pedro, e Jesus fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí os discípulos estão em Jerusalém, buscando a presença do Espírito Santo, e é aqui que Pedro cai mais uma vez. Mas a diferença agora é que Pedro não cai de uma maneira vergonhosa, Pedro não cai de uma maneira que as pessoas dão risada, agora Pedro cai de joelhos para buscar a presença do Espírito Santo de Deus, e lá fica alguns dias, e quando esse Pedro, que caiu a última vez, de joelhos, buscando a Jesus, o seu Espírito, quando ele se levanta, agora ele se levanta para nunca mais cair, e quando ele se levanta, é para que almas e mais almas se rendam a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você caiu algumas vezes, mas agora você vai cair, para buscar a presença do Espírito Santo, porque a próxima vez que você se levantar, não é para se levantar para cair, é para se levantar, para fazer o que nunca ninguém fez, é para pregar com autoridade, como ninguém pregou, é para ser usado, como ninguém foi usado, porque quem se deixa sonhar o impossível, realizar o impossível, cair, mas se levantar, sem se importar com o que estão dizendo, é revestido do poder de Deus, e quando se levanta, tem poder e autoridade. Você tem poder e autoridade para se levantar agora e fazer o sobrenatural nessa terra. Amém. Olha, glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. E aproveita, já fica de pé. Queria chamar a banda aqui.